fiquei pensando um pouco o que eu ia falar aqui. E aí eu falei, meu Deus, está chegando o dia, o que eu vou falar? A respeito dos avanços do ECA. E aí olhava as pessoas que iam estar, falei, mas eu imagino, bom, o Alexandre deve fazer a discussão do conselho, não sei, tenho dúvidas. Bom, Nívia vai falar sobre direitos humanos, Marisa, enfim. Eu achava que sabia ou imaginava que cada um ia, que área cada um ia abordar dentro dessa temática que tem uma complexidade absurda. E aí, no domingo, eu estava em casa, naquela vida que é pesquisadora, tem inúmeras atividades que nós, mulheres, partilhamos, mas não vou nem entrar nessa discussão, que essa discussão quem faz muito bem é Marisa. Não vou entrar nessa seara, mas gostaria de apontar para vocês que, ouvindo uma música no rádio, me chamou a atenção e eu defini que caminho eu ia fazer. A música é uma música muito antiga, chamada Acertei no Milhar. É uma música muito antiga, do Wilson Batista e do Geraldo Pereira. É sobre um homem que sonha ter acertado no milhar, no jogo de bicho, e que começa a falar com a sua mulher, a Etelvina, sobre os planos para gastar o dinheiro que ele ganhou. Então, nele estavam incluídos levá-la a Paris, dar-lhe uma vida de madame, morar num grande hotel. E, no meio dos devaneios, ele lembra que ele tem filhos. E aí a história muda de figura. Quando ele diz assim... E os nossos filhos, hein? Ó, que inferno! Vou pô-los num colégio interno. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E lembrei que... E aquilo me soou muito mal. Eu resolvi procurar de que época seria aquela música. E se encontrava alguma coisa que me despertasse, ou que tivesse gerado polêmica em relação ao assunto. Parece brincadeira, mas esse samba que foi imortalizado pelo saudoso Kid Morengueira foi feito em 1940 e eu não encontrei nenhum tipo de polêmica a respeito do desejo daquele pai levar a mulher para Paris e internar os filhos no colégio interno. E por que será? Certamente, há muito pouco tempo atrás, era para lá que as crianças eram enviadas, quando se pensava em dar uma educação refinada aos mais ricos ou para garantir algum tipo de educação aos mais pobres. Porque até muito pouco tempo fazia parte da ideologia dominante o argumento que os mais pobres não são capazes de cuidar da sua prole. E se as condições financeiras não favorecem, cabe a quem? Ao Estado desempenhar o papel de educador. 1940. Podemos dizer que de 40 para cá muito mudou? Certamente muito mudou. Na atualidade, nós discutimos a importância do plano de convivência familiar e comunitária, apontando a importância de romper com o ciclo do abrigamento em decorrência da pobreza, usando como base o Estatuto, no seu artigo 23, que diz: a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. E, no seu parágrafo único, esclarece: não existindo outro motivo que, por si só, autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio. Com esse pequeno exemplo, nós podemos mensurar um pouco a modificação nos discursos e práticas em torno da infância pobre. Nós sabemos, em função da fala dos demais palestrantes, que essa lógica no processo de institucionalização de crianças e adolescentes vai se iniciar nos anos 80, começa em 70, uma modificação por parte da FUNABEM, alterar um pouco as práticas, pensar na modificação dos grandes internatos, mas certamente o marco temporal é a década de 80,
quando, depois de um período ditatorial de 20 anos, retornam à cena política alguns atores sociais e outros vão estar aparecendo e reivindicando direitos. Direitos específicos aos grupos que pertencem, direitos que pertencem a todos. O resultado desse processo nós conhecemos, ele está materializado na Constituição, que vai reconhecer e incorporar um conjunto de valores fundamentais. Poderia citar o quê? Igualdade de homens e mulheres, assegurar a punição a qualquer tipo de discriminação, racismo e a tortura. Da Constituição, eu gostaria de destacar os direitos sociais que estão previstos no artigo 6, que diz assim: são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, a infância e a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Esses direitos sociais vão ser universalizados e vai estar assegurado a intervenção do Estado para a criação de mecanismos de proteção social. No que diz respeito a crianças e adolescentes, nós vamos ter os artigos 227 e 228. 227 já foi amplamente apresentado a vocês, que vai tratar da responsabilização da família, Estado e sociedade, prioridade absoluta para a criança e para o adolescente, direito à proteção integral, universal, vão ser elencadas as garantias, o acesso aos programas, e o 228 vai tratar. E o 228 vai tratar de garantir aos menores de 18 anos uma legislação especial e garantir a inimputabilidade penal e uma legislação especial quando se trata de autores de ato infracional. Marisa já falou que o Estatuto foi a primeira legislação a ser regulamentada a partir do que estava previsto na Constituição. As referências constitucionais vão diferenciar e muito o que se tinha posto antes, pelo Código de Menores, que é de 28, e que vai ser alterado em 79, que trazia como referência, em 79, a situação irregular. O diferencial, eu já apontei, o eixo central do Estatuto é a proteção integral para esse segmento etário. No Estatuto, a sua estrutura vai ter proteção a direitos fundamentais, ações de prevenção, medidas protetivas socioeducativas, definição de funcionamento das entidades, definição de crimes, suas punições, a referência do município enquanto locus do atendimento, a descentralização político-administrativa, como bem apontou Alexandre. Mas a questão central que eu penso que tem que ser trabalhada nesse momento é o processo de efetivação desses direitos. Como falávamos inicialmente, a Constituição ela aponta que a discriminação é algo que tem que ser banido. A discriminação, qualquer tipo de discriminação não vai ser tolerada. Entretanto, é sabido que a polícia brasileira tortura e mata as nossas crianças e adolescentes. E dentro os que mais morrem estão os pretos e pardos, como está posto no mapa da violência, na sua última edição. Aqueles que são autores de ato infracional ainda estão mais próximos de cumprir pena do que serem sujeitos a medidas socioeducativas, sofrem humilhações e violências físicas, simbólicas, passam por situações vexatórias, dividem celas, permanecem com acesso restrito, o que certamente vai interferir no número de reincidências.
que diz respeito a crianças e adolescentes usuários abusivos de álcool e drogas, nós temos um déficit absurdo em estabelecimentos de atendimento especializado, chamando a atenção para os hospitais gerais e para o atendimento ambulatorial, que diz respeito às crianças em situação de rua. Está difícil identificar ações diferenciadas que não seja sua retirada das ruas, a retirada dos espaços públicos. Trazendo um pouco a discussão para o campo da violência sexual, os dados da Secretaria Especial de Direitos Humanos apontam que todos os dias, pelo menos 5 crianças e adolescentes são vítimas de algum tipo de violência física, psicológica e exploração sexual. Para a gente mensurar um pouco isso, no Rio de Janeiro, no ano de 2007, foram feitas 2.000 denúncias, apenas no estado do Rio de Janeiro. Vamos pensar que o Rio de Janeiro é o 12º estado num ranking dos estados que mais denunciam. Para a gente ter ideia, o Rio de Janeiro está para o Distrito Federal, que é o estado que mais denuncia, da seguinte forma. No Rio de Janeiro, 34 casos são denunciados para cada 100 mil habitantes. No Distrito Federal, são 59 mil casos para cada 100 mil habitantes. Então, a gente tem noção da dimensão do problema. E isso tudo ocorre apesar dos 18 anos do Estatuto. Certamente não podemos desconsiderar os avanços. Tem avanços, que era o que eu dizia no início, inúmeros avanços. Por mais caótica que seja a nossa rede, a gente teve um fortalecimento significativo no que a gente chama de rede criança. Não se pode comparar o que tínhamos antes com os movimentos sociais, pensando estatuto para o que temos hoje, por mais precário que seja a estrutura da rede. A participação do Ministério Público é algo que também não pode ser desconsiderado. É a partir dessa atuação que hoje em dia a gente tem obras no Degase acontecendo. Por quê? Porque porque o termo de ajustamento de conduta não foi cumprido mais de uma vez. E aí o Executivo teve que sentar e se organizar para pensar isso. O TAC não foi feito adequadamente, aí teve que se pensar nessa questão. Também a gente não pode deixar de pensar que existe uma preocupação a nível de Brasil de alteração do equipamento que estava posto para atendimento. O que a gente tem no Sul atualmente para atendimento ao autor de ato infracional seria impensável há 20 anos atrás, onde a gente já tem uma estrutura física dentro do que aponta o CONANDA, dentro das normativas nacionais e internacionais. Então, isso é avanço. Outra questão que a gente também não pode mencionar, apesar de toda a crítica que é pertinente, que Alexandre traz a respeito da assistência, é a implantação dessa política. E também os avanços da política de transferência de renda. A gente vai fazer mais adiante um pouquinho a discussão disso. Por quê? Porque, certamente, as maiores vítimas dessa miséria são a criança e o adolescente. Então, você ter uma redução dessa pobreza absoluta é um avanço. Agora, um elemento que eu queria trazer, que alguns de vocês já trataram, e que é importante que seja mencionado, é a perda do potencial reivindicatório dessa sociedade civil organizada, que não pode ser desconsiderado. Nívia aponta isso muito, não lembro se falou isso hoje, mas em falas anteriores, em conversas, já falava, Alexandre fala, Marisa aponta.
não sei se Marisa apontou nessa fala, mas a gente não, talvez essa lei certamente não seria aprovada no contexto atual. A gente tem uma perda do potencial organizativo que é muito própria dessa conjuntura. E aí eu não vou fazer a discussão da consolidação do projeto neoliberal, mas aponto que é um elemento importante nesse processo. Não se vai mais para as ruas como se ia num passado muito recente. E quando se vai para se discutir o direito mais elementar, que é o direito à vida. A discussão fica reduzida a um olhar sobre segurança pública reducionista. E ainda com outro elemento, não é a vida de todos, mas a vida de alguns. A briga é pela vida de um segmento que certamente está dentro do mercado de trabalho, tem proteção social, e não pela vida de todos. Geralmente os mais pobres, as mulheres, as crianças, dependendo de um corte de classe, de gênero, de raça e etnia, esses ficam fora. Esses já foram desprovidos da sua condição de humanidade. Portanto, a morte lhes cai bem. O que nós estamos vendo hoje com relação à epidemia de crack, e não tem outro nome, é o completo abandono e o desejo de morte dos usuários de crack. Porque é a forma mais fácil de se livrar daqueles que incomodam. Certamente, algo nós perdemos nesse processo. Eu quero encerrar essa minha fala, e eu não disse a vocês que seria curta, mas está sendo curta. Está sendo curta, menina. Ai, gente, eu tentei. E aí, com uma discussão que para mim é crucial. Efetivação de direitos num contexto de perda de ganhos sociais que foram assegurados na nossa Constituição. Onde a assistência aparece como única resposta possível por parte do Estado. Eu convido os senhores a entrar no site do Ministério e identificar os gastos, como os gastos da assistência são direcionados. Os senhores vão observar que maior número de verba, a maior verba vai ser destinada à política de transferência de renda e depois à implantação de CRAs e CREAs. E aí, por favor, eu não estou fazendo defesa de governo nem de gestões, mas certamente é um elemento que engessa qualquer gestão pública, porque certamente no processo de descentralização político-administrativa, os estados e municípios, quando assumem a coordenação e a execução, ganharam uma grande caixa preta, que eles estão buscando operacionalizar até hoje. O governo federal sai da execução direta, mas certamente esses municípios ficam numa situação extremamente delicada de gerenciamento, com todo o corte que Alexandre traz. E aí, insisto, numa sociedade onde a assistência é a única resposta, onde adultos temem crianças, em que a pobreza degrada o ser humano, que o uso de drogas é cada vez mais precoce, que a desigualdade está presente nas diversas dimensões da vida social e o acesso a direitos humanos, a direitos sociais é cada vez mais seletivo. Caramba. Viver é um grande desafio. Convido a vocês, se algum de vocês tiver dúvidas quanto à afirmação que trato, convido a vocês a ir a uma emergência de um hospital público
a conseguir uma vaga, uma matrícula na rede pública de ensino, a ter acesso à justiça, num processo onde a naturalização e o gerenciamento da miséria, que estão postos na ordem do dia, pouco contribuem para romper a nossa desordem ordenada, que é o que eu acho que é a realidade que estamos vivendo. Eu queria, juro que eu vou fechar minha fala, de verdade agora. O Estatuto, eu entendo o Estatuto como uma referência. Ele não se encerra em si mesmo, mas ele é um caminho, porque as pessoas que fizeram parte desse processo de construção, entendiam que iriam muito mais além dessa lei. Como eu falei no início, desde a sua efetivação, muito já se caminhou dentro do projeto progressista e dentro do projeto conservador de sociedade. Trago como avanços o plano de convivência familiar e comunitário, que ousa repensar o abrigamento. Trago como referência o Sistema Nacional de Ações Socioeducativas, que é uma possibilidade de interferir na lógica de encarceramento dos nossos adolescentes. Trago como referência também a implantação do SUAS, as orientações nacionais vigentes, que certamente são mecanismos de estar interferindo nesse ordenamento da vida social. Todavia, eu não poderia encerrar essa fala sem chamar a atenção, e aí peço cautela para observar o mundo em que estamos vivendo hoje, quando, reiteradas vezes, temos a proposta de redução da maioridade penal posta na ordem do dia. Atenção, isso não é à toa nem de graça. Certamente não serão os filhos do segmento mais conservador, do segmento que detém a riqueza deste país, que irá para as nossas prisões. Chamo a atenção ainda para o depoimento sem dano. Muita atenção. É caro para nós essa discussão, porque, tal como o CRP, o Conselho Regional de Serviço Social vem se debruçando sobre essa questão. E a possibilidade de ser ouvido passa a ser uma obrigação para crianças e adolescentes, a partir do argumento da defesa. O depoimento sem danos, e eu vou falar muito rapidamente, é uma forma de revitimização dessa criança. Consegui, viu? À medida que ela pode ser ouvida numa situação de violência sexual, mas em outras, a partir de crimes diversos. E aí eu pergunto, em que medida este não vai ser um mecanismo de produção antecipada de prova, aonde a criança que está envolvida com o tráfico, a criança que está envolvida em outras situações ilícitas vai ser revitimizada. Portanto, atenção. Atenção, porque é algo que está sendo enfiado, me desculpe o termo, goela abaixo dos profissionais. Com um discurso refinado e maravilhoso de garantia de direitos. Para fechar de verdade, eu juro, a efetivação do ECA, atenção, gente, eu esperei todo mundo falar, eu fiquei aqui esperando todo mundo falar, né? A efetivação do ECA, ela requer um processo, eu apelo logo para a plateia, eu apelo, requer um processo de reconhecimento
da trajetória de aquisição de direitos e como, na atualidade, esses direitos se tornam mercadoria, coisa, em nome do direito, se vende, se ganha dinheiro em cima de criança e de adolescente, se estimula a sexualidade. Isso significa que essa minha fala quer apenas chamar a atenção de vocês para a dinâmica social que está posta hoje e da importância de aproveitar os mecanismos que temos de participação, não acreditando que a dimensão política vá dar conta de mudar essa sociedade, mas que certamente eles são fundamentais para esse processo. E chamando a atenção dos conselhos. Ah, Celeste, os conselhos de novo? Ah, sim, os conselhos de novo, sim. E aí, tal como se pergunta, você já beijou o seu filho hoje? Eu pergunto a vocês, quantos de vocês participam das atividades dos conselhos? Né? Não precisam levantar as mãos. Mas eu entendo que se nós não estivermos nesse espaço, a prefeiturização vai continuar a acontecer. Se nós não ocuparmos esses espaços, as discussões vão acontecer, as orientações vão passar, as recomendações vão estar postas e nós vamos continuar no eterno muro das lamentações, onde nós não temos qualquer responsabilidade sobre isso. Né? E sem a possibilidade de interferir nessa lógica aonde o Estado é o maior violador de direitos. Agora, eu juro que eu vou fechar a minha fala de verdade, dizendo que, apesar de eu ser que esse otimismo que me mantém viva, participando ativamente das instâncias de formulação e de gestão das políticas construídas para criança e adolescente, esse otimismo eu busco na crença de uma sociedade igualitária, justa, em que as modificações na forma de cuidar de crianças e adolescentes se sobreponham às formas de punir crianças e adolescentes. Certamente, este mundo há de ser um lugar mais justo para as nossas crianças. Obrigada. Para esquentar aí, espero que o vídeo que a SBT nos presenteou tenha ajudado a divulgar que é possível sonhar, elaborar projetos e encaminhar, viu? Vocês sabem que hoje a sociedade civil é capaz de fazer essas transformações. Esse projeto ele é financiado pela Petrobras, a gente conseguiu o apoio do Fundo da Criança e atualmente passamos na seleção da Petrobras geral, né, onde receberam 6.580 projetos, e o nosso é um dos 72 aprovados no Brasil. Nós estamos esperando a liberação dos recursos. Estamos, neste momento, sem muito recurso, porque estão esperando acabar as eleições para fazer o convênio, mas nós somos um dos 72 aprovados. E a Eletrobras também é parceira nossa. A Eletrobras firmou parceria conosco esse ano e estamos com alguns recursos da Eletrobras. Quero aqui ler a pergunta, a pessoa não assinou. Estamos realmente preocupados com o fechamento dos serviços que faziam diagnóstico de maus-tratos e abuso sexual e nos perguntamos, por que damos um passo para frente e dois para trás? Como o CREAS vai dar conta de tantos atendimentos, pois todos os casos complexos dos CRAs deverão vir para os CREAS? Por que o Estado acabou com todos os serviços que ampliavam a rede de atendimento, como CIEP Residência, NACA da FIA e etc.?
Como os conselhos tutelares vão dar conta dos direitos violados sem a rede de atendimento para fazer encaminhamento? Olha só, eu acho que as pessoas que estão no processo de implantação aí do Sistema Único de Assistência, e como é um sistema novo, que nós estamos aprendendo, né, eu acho que talvez está tendo erro de interpretação, porque o que nós queremos é potencializar e ampliar a rede. Os CRAs são o Centro de Referência de Assistência Social. É aquela unidade territorializada mais próxima do morador, igual o posto de saúde de atenção primária, similar a um PSF, por exemplo. Já o CREAS, ele vai ter que dar conta de toda a atenção mais complexa, seja idosos em situação de abandono, adolescentes, né, que estejam em conflito com a lei ou estejam cumprindo medida socioeducativa, vai ter que dar conta das mulheres vítimas de violência. Então, tem uma enormidade. Toda vez que o direito for violado e que essa criança, adolescente, tenha que ser protegido, ou adulto também, se encaminha para o CREAS. O que acontece é que as redes municipais são muito frágeis. Nós temos pouquíssimos serviços com portas abertas para a população. Se você levantar toda a rede social de Niterói, toda a rede social de São Gonçalo, você vai ver que falta uma série de serviços. Nós teorizamos muito, mas partimos muito pouco para a prática. Às vezes, eu confesso para vocês, viu, me incomoda eu ir em eventos que são mega eventos, que se gasta uma fortuna. Eu vou citar um que teve em São Gonçalo, onde se discutia empreendedorismo das mulheres. Gastou-se muito com coquetel, material de primeira, camisa. Aí tinha lá um grupo de mulheres de Itaboraí, indo ao nosso evento, querendo R$2.000 para comprar matéria-prima para fazer bijuteria, para revender. E não consegue, não tem. A dificuldade do microcrédito. Eu estou numa fase assim, acho que eu me permito, depois dos 45, né? Estou com 45. Acho que eu estou me permitindo agora, depois de 22 anos de exercício profissional, a ficar mais crítica, né, e a poder falar mais. Então, tem hora que eu estou um pouco ousada mesmo, eu sei que eu não tenho colocado muito freio na língua, em alguns momentos. Mas para usar, fazer as pessoas refletirem. Eu vejo que nós falamos muito, teorizamos muito, idealizamos muito, mas na hora que nós temos que depositar energia para elaborar, fazer uma contraproposta, elaborar um projeto junto com outras pessoas, encaminhar para a seleção, já deixo a dica aí, Criança Esperança com seleção aberta, Caixa Econômica seleção aberta, CNPq seleção aberta, estamos com alguma série aí de seleções em aberto. Será que nós estamos fazendo? Quando nós apresentamos o projeto NEACA para a seleção Petrobras Nacional, eu falei assim, meu Deus, é uma coisa muito difícil, mas não é impossível. Então, parta do princípio que o máximo que você ouvirá na vida é um não. E não altera a situação. Então, tente sempre. E elaborar projeto e captar recurso é um processo de aprendizagem. Se nós hoje lá, a sociedade civil organizada, através do movimento de mulheres, está tendo alguns projetos apoiados, porque somos nós mesmos que elaboramos. Nós não pagamos nenhum profissional especializado e um captador de recurso profissional. Somos nós mesmos, que nos viramos em 1000 para fazer. Então, eu quero aqui dizer que os CREAS têm como função atender a média e a alta complexidade. E a atitude de encerrar o serviço diagnóstico, seja do NACA, como seja do Sentinelas, eu acho que foi extremamente precipitada e vai causar um vácuo, uma lacuna enorme. E as equipes técnicas dos conselhos tutelares estão agora soberbadas, porque terão que, talvez, ter que dar conta desse diagnóstico que o NAECA não elabora, nem o NEACA em São Gonçalo elabora. A gente recebe para terapia, para acompanhamento continuado. É o problema, nós teremos que discutir isso mais e tentar interferir na rede estadual e na rede municipal. Já temos 2 interlocutores aqui na mesa para levarem as nossas reflexões para a Secretaria Estadual de Assistência Social. Assim, não é uma pergunta, é uma coisa que eu passei e que eu fiquei muito triste. E aqui, sabendo do NECA e outras coisas que a gente não sabia, por exemplo, eu moro em Itaipuaçu, e ocorreu um fato em que meu vizinho, o Luan, ele tem 10 anos e ele mora com a avó. O pai e a mãe resolveram deixar com a avó e dão um dinheiro para ajudar a avó, entende, a cuidar dele.
E o que a gente escutava lá é a criança sendo espancada no banheiro a ponto de, quando ela caísse no chão, quase um desmaio, entende? E é do lado da minha casa, então a gente escutava os gritos e eu angustiada, a gente não conseguia. Então, teve uma vez que eu chamei a polícia, olha, pelo amor de Deus, vocês vêm aqui, porque não está dando, não posso arrombar a casa da pessoa. Mas eu, 20 anos, vai que a mulher está com um pedaço de pau, porque ela batia nele com um pedaço de pau, uma criança bem magrinha, e ela espancava muito ele. E chamei a polícia chegou, aí a criança saiu desesperada e com muito medo e negando, não, ela não me bateu, e muito roxa, tinha acabado de apanhar. Não, ela não me bateu, que não sei o quê, e a gente abraçou a criança e conversando muito, e a criança chorou, e não, ela me bateu, eu tenho muito medo dela. E ela lá dentro fazendo um barraco do tipo, não, eu não bati, é meu neto, olha, eu dou Nescau para ele, entendeu? Eu dou comida para ele. Mas é uma coisa assim muito cômica, porque o policial ficava olhando para a cara dela e ele pegou e falou assim, olha só, vocês vão chegar, a gente vai levar vocês para a DP, e isso era umas 11 horas da noite, no DP de Maricá, porque Itaipuçu não tem, então a gente foi até a DP de Maricá. Quando ele estava no meio do caminho, ele pegou e falou assim, olha, mas eu acho que não vai adiantar, porque a moça do Conselho Tutelar vai chegar, vai conversar e, com certeza, vai pedir para ele voltar para casa. Então, a gente ficou com esse receio. Pensou assim, não, pelo amor de Deus, não vou 11 horas da manhã para a DP para não acontecer nada. Vai ter que acontecer alguma coisa. Então, a gente chegou lá. E, quando a gente chegou na DP, foi o que aconteceu. E foi mais triste, porque a gente ficou até meia-noite ali escrevendo a ocorrência e tudo. E a mulher do Conselho Tutelar chegou e olhou para minha cara e, tipo, acho que ela já sabia que eu que tinha denunciado e tudo mais, e a avó do meu lado e a criança também. E ela chegou, como a criança era negra, não aparecia hematomas, né, como se aparece uma criança mais branquinha. Então, a mulher chegou, olhou para a cara da criança e falou assim, não, ele não apanhou, não vejo marcas. Então, eu não preciso fazer corpo de delito. Aí, o que aconteceu? Ela ainda olhou para a minha cara e falou assim, tem pessoa, olhou para a avó e falou assim, para mim, diretamente, olha, tem pessoas que são desocupadas. Veja bem, meia-noite tá fazendo uma ocorrência contra você, falando que, tipo, você bateu no seu neto, entendeu? E eu não vejo isso, você não bateu no seu neto. E até hoje a criança é espancada do lado da minha casa, com 10 anos. E até hoje a gente escuta a criança apanhando, entendeu? E a gente não pode fazer nada. Entrar dentro da casa da pessoa, ela pode chamar a polícia contra a gente. E vai que funciona. Não, assim, em Itaipuçu, não sei se vocês conhecem, não tem muito recurso. Então, a gente não tem conhecimento, por exemplo, que eu acabei de falar no início. Conheci o NEACA, pode ser que agora a gente possa fazer alguma coisa. Mas, e detalhe, é que esse lance da avó bater na criança não é só uma criança. Eu dei o exemplo de uma criança. Em Itaipuçu, isso ocorre muito, entendeu? Lá as crianças aprendem, eles dizem que aprendem apanhando. Então, foi um fato que eu queria deixar. Boa noite. Meu nome é Camila, sou assistente social também de formação aqui da casa. Quero agradecer à mesa, né, pelas exposições, foram extremamente propositivas, enfim, colaboraram, acho que de uma maneira muito boa, assim, para a gente sair daqui com já várias estratégias de atuação, né. Eu achei assim especial, todas as falas foram ótimas, mas achei assim que a fala do Alexandre e da Marisa foram extremamente lúcidas em relação à interface desse Estatuto da Criança e do Adolescente com o Sistema Único de Assistência Social e dos dilemas e dos impasses que a gente tem vivido, né, no campo em relação à correlação de força desses dois dispositivos legais, que, na verdade, eles se colocam, né, muitas vezes, ao invés de agregar, né, ao invés de promover essa integralidade, que a gente fala o tempo todo da política, da criança e adolescente, eles se colocam, na verdade, como, às vezes, opositores, né, e se colocam verdadeiros obstáculos, como obstáculos na concretização da política, né, da criança e adolescente. Quando a gente vê que uma política de assistência social, por exemplo, tem um foco na família, centralidade, né, nessa família, e o Estatuto da Criança e Adolescente coloca
não esse foco na família, mas no adolescente como sujeito de direito, como que a gente pode equacionar, né, essas duas políticas em prol não só da família, do adolescente, como de todas dessas esferas de poder, que é a sociedade, Estado e família, né, no caso. Então, eu gostaria, assim, que, se fosse possível, a gente explorar mais, assim, esse que a gente tem vivido, assim, nesse sentido da articulação do SUAS, não só com a ECA, com o SINASE também, que a gente tem o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, né, para quem ainda não conhece. A gente, na Secretaria, a gente está fazendo um movimento de tentar, assim, publicizar a cada dia mais, né, esse SINASE, enfim, que coloca uma série também de parâmetros e diretrizes para esse Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. A questão que o Alexandre colocou também da questão da assistência social com a questão de direitos humanos, né? A gente sabe que durante anos a política para a criança e adolescente ela foi o campo da assistência social, né? E muitas pessoas confundem também, acho legal se falar que assistência social com serviço social, né? A gente o tempo todo, ainda assim, depois de anos desconstruindo isso, a gente ainda é confundido como os detentores, o profissional de serviço social, os detentores da política da assistência social. Então, o CRES, apesar de divulgar isso, né, assistência social é política, serviço social é profissão, mas a gente ainda paga o ônus por causa disso, né? Mas, como eu estava falando antes, a assistência social ela tem, né, nessa história de tratar o adolescente não como sujeito de direitos, mas como objeto. E eu acho que a grande importância, né, quando o Alexandre fala da gente ter a nossa prática direcionada a um atendimento de direitos humanos, é marcar cada vez isso, é tirar o adolescente dessa esfera do objeto de direito, do objeto da política social, e passar a ser protagonista da situação, passar a estar participando, passar a ser sujeito realmente de direito, para passar a cada vez mais estar se aproximando daquilo que é direcionado para ele. Então, eu acho assim, que é muito difícil fazer isso, né? A gente vem discutindo isso muito na rede, né? Como que isso também está sendo pulverizado com cada vez mais a criação dos grupos de trabalho, que a gente tem grupo de trabalho para discutir SINASE, grupo de trabalho para discutir plano de convivência familiar e comunitária, isso a nível municipal, nível estadual, e a gente fica fazendo uma discussão com pessoas dentro de um campo, outra discussão no outro campo, discutindo, todo mundo no discurso tem mais ou menos o mesmo objetivo, mas é um empenho de energia, de recurso e de, enfim, né, de todo o capital social humano que a gente tem para... Ah, tá bom, desculpa. Eu estou me empolgando aqui. Bom, mas eu acho que eu consegui passar, assim, mais ou menos a ideia, e acho que era legal falar mais um pouco disso, da situação problemática que tem sido. Eu sou a Sara, né? Sou cria da casa também, né? Não preciso nem falar, né, que eu fiquei toda cheia aqui com essa mesa, né? Senti, né, muito, muito feliz e muito contemplada com as falas, assim. E até o Alexandre falou das assistentes sociais, né, que estão ocupando todos os espaços, né? E elas invadiram a Subsecretaria de Direitos Humanos, Daniel, que eu digo que de vez em quando fica de cabelo em pé com a gente, com essa história de projeto ético-político, profissional crítico propositivo, né? Bom, fico assim feliz, né? Vejo a companheira, né? Me vejo nela, né? Você faz serviço social? Não? Eu me vejo assim, né? Que é de Maricá, né? Eu também sou de lá, e ele é do fórum, participei, né, da gestação do fórum. Bom, enfim, eu acho que assim, o que a mesa fez a gente pensar, né, em alguns pontos muito importantes, mas assim, que avanços, né? Avanços são postos a partir assim da perspectiva da proteção integral, né? Esses são os avanços, está claro para a gente, né? Mas assim, acho que a minha
minha indagação é assim, para saber se a mesa, né, o que a mesa pensa disso, porque eu vejo que a gente tem que discutir os desafios, né, porque as dificuldades que a gente enfrenta agora, que a gente tem que analisar, que a gente vive uma conjuntura de reajustes neoliberais, né, e de reformas que vêm na direção aí da retirada, né, de direitos sociais, né. Então, assim, a criação do CRES e essa questão que foi bem colocada, que a gente enfrenta lá hoje na Central de Medidas Socioeducativas, de ter que encaminhar as famílias, né? Vamos referenciar as famílias no CREAS, né? Mas referenciar para quê? Para encaminhar para que serviços? Né? E quando a gente precisa encaminhar, e aí de forma para que a liberdade assistida não volte a ser, né? Que a gente fica dando isso para ser a liberdade vigiada do Código de Menores, e a gente tenta todo esse trabalho o tempo todo de articulação com a rede e junto com o Conselho Tutelar, né? E então, assim, a gente vê que o principal desafio justamente é esse, né? É fazer com que a política se torne realmente uma política, né? Que a gente consiga efetivar esses direitos, trabalhar na garantia, né? Porque a sensação que eu tenho, às vezes, é que a gente está, pelo menos, lutando que esses direitos que a gente conseguiu não sejam retirados da gente, né? A gente fica assim, pelo amor de Deus, não me tirem esses direitos. E aí é um monte de desmonte, e aí eu vou dar uma provocação para uma colega que foi para a Marisa, né, que falou assim, né, que é um desafio a implementação de projetos e de você fazer, estruturar para conseguir um convênio. Então, eu vejo assim, mais do que convênios, né, do que essa discussão aí da responsabilidade social das empresas, do apoio a esses projetos, mais do que a humanização do capital, a gente tem que lutar por políticas públicas, entendeu? Porque que o NAEC, que é uma estrutura do NAEC, seja uma estrutura universal, ampla, de atendimento a todos, entendeu? Que a gente pare com essa coisa de convênios, que é a nossa angústia, a nossa tristeza, é o nosso desafio. Não, que eu vejo assim, atualmente, né, a política que a gente vê que é de convênio. Lá a Central a gente sofre com isso. Dezembro, pelo amor de Deus, o que a gente vai fazer? Esses adolescentes vão voltar para o Degase, né? Então, a gente tem que pensar assim, qual é o desafio? Avanços nós temos. Então, assim, eu queria que a mesa falasse isso. E os desafios, né? A proposta é essa. A gente tem que sair daqui, acho que pensando nisso, né? Os nossos próximos desafios para ter mais avanços, assim. Obrigada. Assim, com relação a essa questão do caso aí do Conselho, né? Eu acho que é fundamental que se leve até as últimas possibilidades de reivindicação, né? O Conselho Tutelar, ele tem uma atribuição e ele deve ser cobrado por isso. Ele é eleito pela comunidade para ser cobrado por isso. Então, se esse caso foi aberto, se ele foi denunciado, ele tem um inquérito na delegacia, deve ter um inquérito na delegacia que percorre o campo aí da criminalização do responsável, e deve ter um prontuário dentro do Conselho Tutelar que visa essa proteção. Ambos os casos aí, em algum momento, vai se desembocar no Ministério Público, né? Se nenhum desses procedimentos, se nenhum desse caminho avançou-se, tanto da polícia ou quanto do Conselho Tutelar, você pode, enquanto cidadão, cobrar isso, né? Saber, tal dia eu fiz uma denúncia aqui. Quem é o conselheiro responsável? O que foi feito por isso? E se não foi feito nada, não foi encaminhado nada, você pode recorrer ao Ministério Público no sentido de cobrar uma efetividade da ação do Conselho. Não porque o Ministério Público é acima do Conselho, mas porque o Ministério Público é fiscal da lei. E se o Conselho não cumpriu a lei, ele é o fiscal e deve fazer cumprir a lei. Então, é o recurso que se tem para se cobrar uma ação efetiva de proteção aí por parte do Conselho. A gente tem que lutar para conselhos fortes, né, que a gente se sinta bem representado dentro do Conselho. Isso aí requer uma questão do processo de escolha do Conselho, infraestrutura do Conselho e capacitação do Conselho. Para mim, os 3 determinantes para um bom funcionamento do Conselho. E aí, eu acho que é o papel da sociedade civil cobrar essa política e etc., né? Eu acho que
a gente quer que as organizações funcionem. E aí a gente tem que ter mecanismo de exigibilidade desse funcionamento, né? Fizemos o papel, notificamos ao Conselho. Se ele não funciona, devemos recorrer ao órgão que cobra do Conselho. A mesma coisa. Se a polícia não funciona, tem a corregedoria, tem a ouvidoria, né? A gente tem que fazer, a ação da população que faz as instituições funcionarem, né? Assim, não vai dar para desenvolver outros temas, mas só queria fazer algumas pontuações, né? Com relação à questão do NEACA, uma ONG executando um serviço, né? Que é um serviço público, né? Eu participei da reelaboração NEACA e posso dizer, dos 6 objetivos do NEACA, um é o de atendimento, né? O NEACA ele tem a função de fomentar a rede, de capacitar profissionais, de fazer o controle social, de produzir dados e informações, dar visibilidade ao problema. Eu acho que aí está o papel da sociedade civil. De alguma forma, fazer do seu projeto um projeto de intervenção na política de atendimento, né? Eu acho que, e se hoje não fosse o NEACA, essas discussões, de repente, não estariam à baila ou à tona, como a da implantação do SUAS dentro do município. Simplesmente os serviços acabam e as coisas não se discutem. Então, acho que é importante a sociedade civil estar dentro de si, mas dentro de uma concepção que ela está fomentando política pública, né? Ela está exercendo um papel de política pública. Eu acho que a efetivação do ECA ele passa por questões mais amplas, né? O ECA é um instrumento. A efetivação, eu acho que passa pela questão da democratização do Estado, da participação popular na política, da distribuição de renda, do enfrentamento à corrupção, da promoção da paz e da diversidade nos meios de comunicação, na mídia. Então, quer dizer, não dá para pensar o ECA como o salvador de todas essas mazelas produzidas por um contexto social cada vez mais colocado no âmbito do capital, né? E todo movimento, o ECA é uma resistência, é um instrumento de resistência, né? Se não houvesse o ECA hoje, em função desse movimento mesmo do neoliberalismo no Brasil, a gente não conseguiria, vamos dizer assim, produzir alguns efeitos. A nível dos desafios, eu acredito que os desafios sejam, né, da gente conseguir quebrar essas barreiras, de construir redes, enfim. Pertinente. Mas tem algumas características, isso aí não é ter feitendo o NEACA, mas é ter feitendo algo que feito o movimento social, né? É diferente de quando você cria uma estrutura não orgânica, puramente para alçar a verba pública dentro do privado, né? Aí fala assim, mas se a Nívia está defendendo, ela fala uma crítica de ONG e defende determinada ONG. Quanto um movimento de mulheres cria um serviço, tem todo o meu respeito, né? E quanto esse serviço, ele não nega e não retira uma verba do setor público, sabe? Mas usa alternativas de entrar numa concorrência de um edital e ali manter um serviço de qualidade, esse tipo de administração eu acho altamente responsável. Aí a gente vai ter que ir mais juntos, porque senão a gente senão fica uma coisa também acrítica, que a gente coloca tudo sem nenhuma contextualização do processo. Essa ONG que está aqui na mesa hoje, ela feita o Movimento de Mulheres de São Gonçalo, que é uma associação e que cria, então não é algo que vem orgânico de um movimento. Poucas estruturas no país funcionam assim. Essas que funcionam assim, a gente tem que olhar com respeito e ver que tem toda uma história diferente, tem toda uma construção. Eu faço toda uma crítica à ONG, quando você pega o privado sendo financiado pelo público e só serve para isso mesmo. E a outra coisa dos movimentos sociais, que também foram quase dizimados no país.
E aí a gente vê esses movimentos sociais de resistência, como a Associação de Mulheres de São Gonçalo. Mas também tem algumas questões que a gente fica, que o Cenilton já me colocou, temos que discutir isso, temos que discutir, pelo visto vai ter que ter outro seminário. Quanto à questão que ela denuncia, dizer que quando um conselheiro tutelar não age de acordo com a lei, com que é a sua função, é cabível de denúncia, seja no Conselho Municipal de Direitos da Criança, como na Promotoria da Infância e da Juventude, né, da comarca. E saber que a nossa função é notificar sempre. Nós não podemos fingir que não estamos ouvindo. É obrigação, é notificação compulsória. Eu quero valorizar isso. A criança não responde por si sozinha, pelo Código Penal inimputável. Então, alguém tem que representar esses direitos, acionar a defesa dos direitos, na medida que ela, muitas vezes, sozinha não vai conseguir fazê-lo, até porque quem viola o seu direito é quem deveria protegê-la. Então, só frisar isso, que não foi em vão, não pode fingir que não está ouvindo. Foi uma atuação infeliz dessa conselheira tutelar, passível de denúncia, e que deve ser representado através de uma petição simples. Tem um requerimento na Promotoria da Infância que qualquer pessoa com o próprio punho elabora uma denúncia dizendo os fatos e pedindo providências. Então, eu quero valorizar isso e nunca imagine que a tua atuação, a tua escuta que foi sensível foi em vão e que não pode agora sublimar ou fingir que não está ouvindo essa continuidade de violências que essa criança está sofrendo. O Conselho Tutelar vai acionar medidas de proteção. A polícia tem o dever de notificar, de noticiar o fato criminoso, que foi a violação de direitos. Tá? Ambos prevaricaram, tanto o Conselho Tutelar como a unidade de polícia, que não fez o registro policial. Pelo que eu entendi, não fez. Ele só considerou a fala da conselheira e ali foi desfeito tudo e foi despachado. Ambos são merecedores de denúncia. Quero dizer que os conselhos, dependendo da correlação de forças, e os fóruns, são espaços privilegiados para que consigamos mais aliados no enfrentamento de uma questão. Eu não tenho tido receio, lá em São Gonçalo, de notificar o Ministério Público quando a gente percebe morosidade do Conselho Tutelar. A não resposta do Conselho Tutelar. Quando a gente pede um relatório 3 vezes, o Conselho não encaminha, não libera, nós estamos notificando a Promotoria da Infância, que aí convoca o conselheiro tutelar na promotoria e quer saber por que não está respondendo no que refere à medida que foi acionada ou deferida a favor daquela criança. Além do Disque 100, que é federal, que você aciona em qualquer orelhão, né, público, tem também do Promotoria, que é 127, não é isso? É 127. Tem um Disque Denúncia da Promotoria. E quero aqui lembrar que a Central Disque Denúncia do Rio de Janeiro tem um serviço dentro da central dedicado à violência doméstica, é chamado Núcleo da Violência Doméstica. Tá? Então, vocês podem ligar para o 2253-1177, não tem BINA, eu ajudei a implantar o Núcleo da Violência Doméstica da Central Disque Denúncia, não tem BINA, você não será identificado, diga onde é, o endereço, o que está acontecendo, por quê? O Disque Denúncia aciona, por dentro da Secretaria de Segurança, a viatura policial mais próxima àquela residência. E tem funcionado um pouco melhor do que o 190. Eu gostaria e quero ajudar a pensar na melhoria do 190. Mas hoje eu tenho confiado na Central Disque Denúncia, tá? E não tenho confiado tanto no 190. Eu quero falar isso até, sou da Comissão Estadual de Segurança da Mulher do Estado do Rio de Janeiro, sou uma das 12 mulheres que compõem, temos reunião terça-feira, e eu vou estar batendo nessa tecla. Vamos ter que fazer uma intervenção urgente no 190 para aprimorar a escuta contra as denúncias de maus-tratos e violação de direitos no âmbito familiar e intrafamiliar. 2253-1177. Quem recebeu um panfletinho lilás, tem esse número aí no panfleto lilás. Lembrar que, quando for mulher adulta, acione também o 180, a Central de Atendimento à Mulher. A pergunta da Camila reforça a importância de pensarmos num outro seminário ou num fórum intersetorial que discuta as redes locais, visando construir uma rede regional. Eu já tinha até passado um bilhetinho aqui para o Zé Nilton. Eu acho que estamos precisando discutir como que Niterói e São Gonçalo está discutindo uma articulação regional. Não pode ter fronteira. Violência e garantia dos direitos não tem fronteira. Então, acho que fica para o próximo. E as suas colocações, quando discute o binômio família
e a primazia da criança e adolescente é bastante pertinente para que possamos uniformizar o nosso entendimento e debate, né? O debate não se uniformiza, mas pelo menos o entendimento do SUAS que está em implantação. Quanto a Sara, você fala de proteção especial e você fala da dificuldade que nós temos de preservar o que foi conquistado. Só se consegue isso com controle social. A Jéssica, quando me pergunta sobre responsabilização do autor, em momento nenhum eu falei contrário à proteção básica ou especial. O que eu disse é que precisa de uma comunicação entre promotoria da infância e da juventude, que garante proteção, com a promotoria criminal que propõe denúncia para responsabilização. Não se dialoga, né? Nós temos aqui conselheiras tutelares que sabem, na prática, né, a dificuldade de estabelecer esse diálogo. Só para reforçar o que ela já falou, o movimento tem 19 anos de mulheres e é uma associação sem fim lucrativo que presta conta à sociedade, e as nossas eleições são públicas e são publicadas em edital, e de 2 anos e meio, 2 anos e meio, renovamos a diretoria através de um processo eleitoral. Nós estamos vivendo esse processo e a eleição vai ser 9 de dezembro. Então, não somos uma ONG com 2 ou 3 que as pessoas constituem só para utilizar recurso público ou para outro objetivo de favorecimento pessoal. Tem uma pergunta que eu não li. Gostaria de saber se o NEACA atende familiar. Atendemos criança, adolescente, familiares e autores. E se a gente vai até criança, nós não temos a função do Conselho Tutelar. Quando recebemos uma denúncia por telefone, nós conectamos com o Conselho Tutelar e pedimos para que o Conselho vá fazer essa primeira visita, essa primeira intervenção. Essa é a função do Conselho Tutelar. Mas vamos nas escolas e nas comunidades para fazer oficinas, palestras e sensibilização e campanhas informativas. Muito obrigado pela oportunidade e adorei ter estado aqui com vocês. Bom, vou tentar responder rapidamente. Primeiro, você coloca as ONGs como responsáveis pela desarticulação dos movimentos de reivindicação? Claro que não. A nomenclatura organização não governamental tem sido vulgarizada. Na verdade, as organizações não governamentais foram partícipes do processo de redemocratização desse país. Isso é inegável. Entretanto, tal como Nívia já apontou, Marisa aponta e eu reforço, nós temos uma trajetória uma trajetória nas organizações não governamentais, né, que são protagonistas desse processo de redemocratização. Depois, em função do não investimento, vão estar se aproximando mais do Estado para serem subvencionadas, para poder continuar atuando, mas isso não significa que perderam. Isso não se dá na sua totalidade, e isso não significa que elas perderam o potencial crítico do seu processo inicial, né? Nós temos uma diversidade de organizações não governamentais. Então, atenção quando a gente responsabiliza as entidades não governamentais pelo processo de desarticulação. Certamente não é isso. E aí, outras discussões, a gente pode socar e-mail e por aí vai. A gente faz em outro momento. A respeito do depoimento sem dano, é um processo, é uma técnica que já vem sendo utilizada no Sul há pelo menos 5 anos e defendida por profissionais de psicologia e de serviço social. E nesse sentido, está sendo defendida por alguns juristas que desejam estar implementando em toda a justiça essa técnica, aonde, a partir de um ponto eletrônico, o técnico de psicologia ou de serviço social repete as questões feitas pelo jurista, pelo juiz. De que forma? Num espaço que é produzido para que a criança se sinta à vontade e, utilizando o argumento que aquela criança vítima de violência vai ficar mais à vontade com o técnico
porque o jurista não é treinado tecnicamente para conduzir depoimentos dessa natureza, esse técnico fica respondendo e muitas vezes ele apenas, muitas vezes não, na maioria das vezes, quase na sua totalidade, ele apenas é um ventríloco da vontade do juiz. Isso é absolutamente sério, tem sido tema de debate por parte tanto do Conselho Regional de Psicologia quanto do Conselho Regional de Serviço Social, inclusive no encontro Cefes-CRES, que vai acontecer agora nesse final de semana. Essa é uma discussão que está sendo levada para que o Conselho, que o conjunto Cefes-CRES se pronuncie, o Conselho Federal e todos os conselhos regionais apontem, se pronunciem diante de depoimentos sem dano. Quais são as duas questões principais, dentre as inúmeras? Se você quiser, a gente, no Conselho Regional de Serviço Social, tem a comissão sócio-jurídica, da qual eu faço parte, Sara também faz parte, que é onde você pode obter maiores informações. Mas só para poder reduzir e a gente fechar, tem dois posicionamentos daqueles que são contra. Quem é a favor acredita que isso é uma forma mais humanizada de ter, da criança poder prestar um depoimento esclarecedor da situação. Quem é contra aponta o quê? Primeiro, é uma violação de direitos dessa criança que tem a possibilidade de ser ouvida, não a obrigação. E segundo, é um desrespeito às atribuições privativas desses profissionais. Maiores esclarecimentos eu poderei dar posteriormente. Gostaria também de agradecer, foi muito bom estar com vocês, gostei demais da tarde e certamente aprendi muito com a fala dos meus colegas. Obrigada. Gente, eu só queria agradecer pelo convite, porque realmente foi um espaço bastante enriquecedor e certamente as reflexões que foram trazidas aqui servirão também como base para a gente projetar a prática dos direitos humanos na cidade. Então, queria agradecer o convite e agradecer as contribuições tanto da mesa como da plateia nesse debate que foi fundamental.